Saudação a você que chegou a esse vídeo. Aqui vou ler parte da primeira seção do segundo volume do Sri Sri Ramakrishna Kathamrita, ou O Néctar das Palavras de Sri Ramakrishna, livro escrito por Mahendranath Gupta, que foi discípulo de Sri Ramakrishna Paramahansa. Este Mahendranath Gupta, que assina sua participação no livro como o discípulo M, conviveu com o mestre entre os anos de 1882 e 1886. E este livro, de 5 volumes, composto originalmente em Bengali, traz o registro de muitas reuniões de Sri Ramakrishna com devotos, sempre tratando do tema Deus e o amor por ele. O fragmento de hoje está relacionado com a reunião ocorrida no dia 16 de outubro de 1882 e se deu no templo de Kali, em Dakshinewar, um bairro no subúrbio de Calcutá. Sri Ramakrishna vivia nas dependências desse complexo de templos e recebia muitos aspirantes espirituais para a conversa sobre Deus. É dito então que nesse dia Sri Ramakrishna estava especialmente feliz, pois ele recebia alguns dos seus mais queridos discípulos que iriam jantar, passar a noite nas dependências do templo e ainda passar parte do dia seguinte. Dentre os discípulos muito queridos estava o jovem Naren, que no futuro se tornará o conhecido Swami Vivekananda. Todos estão reunidos no quarto de Sri Ramakrishna, que pediu para que o chão fosse forrado com cobertores, para que todos pudessem sentar. Ele então começa a falar com os devotos sobre o início de sua grande inclinação para o divino, quando a sua vida definitivamente foi tomada por um pensamento unidirecionado a Deus. Hoje eu vou ler apenas uma parte dessa explanação e continuarei a narração em um próximo vídeo. Então, Sri Ramakrishna diz para Naren e para os outros: depois desse meu estado espiritual, eu só desejava ouvir sobre o Senhor. Eu costumava vagar por aí tentando descobrir onde o Bhagavata, onde o Ramayana, o Mahabharata estavam sendo lidos. Eu costumava ir para Krishna Kshori de Haridarha para ouvir a recitação do Ramayana. Então aqui o primeiro ponto é esse, né? Sri Ramakrishna diz que quando ele começou a ter esse estado em que a sua mente ia única e exclusivamente para Deus, em que a sua vida ficou visceralmente relacionada à expressão da devoção, a marca desse período é que ele só tinha interesse de ouvir falar sobre Deus na forma da descrição devocional dos Vaishnavas. Então ele fala aqui: eu queria saber onde estava sendo lido o Bhagavata. O que é o Bhagavata? O Bhagavata é o Srimad Bhagavatam, o grande Purana que descreve as muitas descidas de Deus, né? As muitas vindas de Deus, sobretudo a encarnação de Sri Krishna. Então, ele queria ouvir o Bhagavata, ele queria ouvir o Srimad Bhagavatam. Ele também diz: eu queria muito ouvir o Ramayana. O que é o Ramayana? O Ramayana é a grande descrição da vida do Avatara Rama. E ele queria ouvir o Mahabharata. O Mahabharata é o grande épico na qual está incluído, entre um dos seus capítulos, um pequeno fragmento, o Bhagavad Gita, a canção do Senhor. Né? Essa literatura ela é especial, sobretudo, para os Vaishnavas. Os Vaishnavas são aqueles que compreendem Deus, o Deus pessoal, o Deus amado, o Deus como Vishnu, como Krishna, como Rama, sobretudo. Não é? Então ele diz: eu queria saber onde estava sendo descrito isso e buscava, procurava Krishna Kshori, num lugar chamado Aryadara, para ouvir a recitação do Ramayana. Por que ele buscava esse Krishna Kshori? Krishna Kshori é uma pessoa. Quem é esse Krishna Kshori? Ele é um devoto. Então, ouvir essa literatura de alguém que é realmente devotado a ela, não é? E aqui ele vai explicar as características desse devoto. Diz então Sri Ramakrishna: que fé Krishna Kshori tinha. Uma vez, quando ele estava em Vrindavan, ele sentiu sede e foi até um poço. Ele encontrou um homem parado perto dele. Quando lhe pediram para tirar um pouco da água para ele, o homem disse: eu pertenço a uma casta baixa e você é um Brahmane. Como posso tirar água para você? Krishna Kshori disse a ele: basta dizer Shiva 2 vezes. No momento em que você disser Shiva, você será purificado. O homem proferiu Shiva, Shiva e tirou um pouco de água. Um Brahmane tão ortodoxo e ele pegou aquela água. Que fé! Aqui a gente precisa explicar isso, né? Ele está explicando por que Krishna Kshori era um verdadeiro devoto. E por que, então, assim, era especial ouvir o Ramayana desse verdadeiro devoto. As características do verdadeiro devoto são profunda fé, confiança inabalável em Deus. Então dizia, esse Krishna Kshori estava em Vrindavan. Vrindavan é a terra
onde Sri Krishna passa os seus passatempos como um jovem, como uma criança, junto com as gopis, né? Junto com aqueles seus amigos vaqueirinhos de Vrindavan. Uma cidade muito especial, muito sagrada. E Krishna Kishore está naquela cidade e em um dado momento ele quer beber água. Então, ele pede a um homem que tire água do poço para ele. Aquele homem é um Shudra. Aquele homem não é um Brahmane. Aquele homem não pertence à mesma casta mais elevada. Não é? Aqui estamos considerando esse sistema de castas, né? O Varnashrama, onde você tem, né, a casta dos Brahmanes, a casta dos guerreiros, a casta dos comerciantes, a casta dos operários. E existe um ponto de vista muito ortodoxo, muito estrito entre as relações entre essas castas, né? Que geralmente é muito pejorativa para a casta dos Shudras. Então aquele homem ouve o pedido do Brahmani, Krishna Kishore, e diz: Mas senhor, você é um Brahmani, eu sou um Shudra, como você me pede água? Eu não sei quanto a vocês, mas eu me lembro automaticamente aqui do diálogo de Jesus com a mulher do poço de Jacó, aquela mulher que era samaritana. Os samaritanos eram uma classe de pessoas vista como evitável pelos judeus, e uma mulher também, né? Havia uma série de separações e distinções entre homens e mulheres que não eram, né, da mesma família. Então aquela mulher diz para o Senhor Jesus que pede para ela a mesma coisa: tire a água para mim do poço. E a mulher diz: Mas você é um homem judeu, eu sou uma mulher samaritana, você deve se relacionar comigo e me pedir água, não é? Então Krishna Kishore disse para aquele homem: Se você disser o nome de Shiva 2 vezes, você se torna um Brahmane. E aquele homem disse, e ele tomou a água do homem. Então, veja, ele tirou a questão toda da classe, do nascimento e colocou tudo na fé. Isso é a característica de um homem de fé. Então, Sri Ramakrishna diz: um Brahmane, ainda que fosse tão ortodoxo, ele tinha essa fé. Então, continua Sri Ramakrishna descrevendo as características desse homem devoto. Ele diz: um sadhu veio ao ghat de banho de Aridara, Ariadara. Eu pensei em vê-lo um dia. Eu disse então a Haladari, um rapaz, né, muito ligado ao Vedanta, né, ao Advaita Vedanta, que estava no templo de Kali, que eu iria encontrar esse sadhu junto com Krishna Kishore. Eu perguntei se esse rapaz, o Haladari, queria vir comigo. E ele disse: De que serve ver uma gaiola de barro? Veja, Haladari leu o Gita de acordo com a filosofia do Advaita Vedanta. É por isso que ele chamou o sadhu de gaiola de barro. Eu contei isso para Krishna Kishore e ele ficou muito bravo e disse: O quê? Haladari disse isso? Alguém então que medita no Senhor, pensa em Rama e desistiu de tudo por sua causa, que é o sadhu, né? Ele é chamado, ele chamou o corpo desse homem de gaiola de barro? Será que ele não sabe que o corpo de tal devoto é feito do espírito? Ele estava tão bravo que quando ele ia ao templo de Kali para colher flores, ele se virava quando via Haladari e não falava com ele. Aqui Sri Ramakrishna explica, né? Buscar os sadhus, né? Sadhu Sangha é um caminho espiritual dos mais necessários, né? É através do convívio com pessoas espirituais que nós nos espiritualizamos. Então Sri Ramakrishna soube que havia um sadhu, um devoto de Rama, que estava ali nas proximidades de Ayadhara, que era a localidade onde vivia Krishna Kishore. Ele então estava combinando com Krishna Kishore para visitar esse sadhu. Então ele foi falar com esse rapaz, que estava no templo de Kali, um estudante do Vedanta Advaita, do monismo. Então ele fala: Nós vamos conhecer esse sadhu. O que diz o estudante, o Advaitin? Ele fala: Não, não. Ele é apenas uma forma. Ele não é nada. Não é? O que é um sadhu? O sadhu é apenas uma gaiola. Então, quando Sri Ramakrishna contou isso para o Krishna Kishore respondeu como um devoto e disse: Nossa, mas que absurdo. O que pode ser mais rico do que um devoto de Deus? Será que ele não percebe que a forma do devoto é eterna? Então ele ficou muito magoado. E aqui Sri Ramakrishna usa uma expressão, né? Será que ele não sabe que o corpo de um devoto é uma forma do espírito? Sri Ramakrishna traz isso com ele, né? Quando fala da adoração às imagens, ele diz: não são imagens de barro, são imagens do espírito. E ele ensinou o Sri Ramakrishna em muitas oportunidades: os devotos de Krishna são eternos, não é?
Deus dá a eles um corpo de amor. Esse é o ensino de Sri Ramakrishna, e aqui ele está caracterizando a riqueza, não é? Dessa devoção que caracteriza o verdadeiro devoto. Então, Sri Ramakrishna tinha interesse por ouvir sobre Deus através dos Puranas, mas queria ouvir de um verdadeiro devoto. Então, ele continua falando. Ele estava, né? Ele foi conversar com Krishna Kishore, e Krishna Kishore disse a ele: Por que você rejeitou o seu fio sagrado? Então eu respondi: Quando eu estava naquele estado, tudo me foi levado embora de mim, como se fosse um ciclone. Nenhuma indicação de minha vida anterior permaneceu. Eu perdi a consciência externa, até o meu dote caiu. Então, como eu poderia cuidar do fio sagrado? Eu disse a ele: Se você uma vez experimentar essa loucura pelo Senhor, você entenderá. Então aqui é interessante, né? Krishna Kishore, como disse Sri Ramakrishna, era um Brahmane ortodoxo. Ele é um homem devoto, de devoção do caminho de Bhakti, mas ele seguia todas as, né, prescrições para a sua classe de Brahmane. E uma delas, para a classe dos Brahmanes, para a classe dos comerciantes, para a classe dos guerreiros, reis, é a adoção do fio, né? O fio da iniciação, que caracteriza uma espécie de segundo nascimento, né? Aquelas pessoas das três classes que podem conhecer os Vedas. E eles mantêm isso durante toda a vida e cuidam daquele fio, né? Um barbante, né? Colocado assim no corpo. E como se fosse uma cinta, né? Assim, na parte superior do corpo. Então Sri Ramakrishna não usava mais aquilo. Sri Ramakrishna era um Brahmane. Então Krishna Kishore perguntou: Por que você deixou o seu fio sagrado? E Sri Ramakrishna explicou para ele: Quando eu fui tomado por um amor divino, eu me livrei de todas as marcas exteriores, até mesmo da roupa, ele diz, até o meu dote caiu. Por quê? Sri Ramakrishna, em um dado momento, se identificou muito com Hanuman, não é? O grande devoto de Rama, que, né, é caracterizado muitas vezes como um macaco. Né? Não sabemos exatamente se é um macaco, né? Há uma dúvida sobre isso. O que era Hanuman? Mas ele era este, né, que não estava vestido. E Sri Ramakrishna foi tomado por esse humor espiritual e se livrou de tudo, até mesmo de sua roupa. Imagine então você, marcas de tilaka, cordão bramânico. Ele se fez desvinculado disso. Também, em um dado momento da vida de Sri Ramakrishna, ele se identificou com o amor fervente das gopis de Vrindavan por Krishna. Sri Ramakrishna vivia na sua aldeia, né? E ele se relacionava muito com as mulheres, né? Que amavam ele. E os homens começaram a dizer: Mas você é um rapaz e tudo mais, não fica bem se relacionar com as moças. Então ele disse: Então eu serei como elas, serei como as gopis. E durante um tempo ele se vestiu como elas, ele se comportava como elas. Alguém ouvindo isso pode pensar que tem alguma coisa a ver com sexualidade, mas não, tem a ver com o além disso, né? Queria representar o papel daquele arquétipo, né? O arquétipo da devoção pura. E essas fases passaram pela vida de Sri Ramakrishna e ele experimentou todas elas, né? Então ele diz aqui para Krishna Kishore: quando você experimentar essa loucura pelo Senhor, você vai entender isso. Por que se deixam essas coisas? E aí diz Sri Ramakrishna: e foi isso que aconteceu com ele. Ele próprio entrou em intoxicação por Deus. Ele apenas pronunciou Om, Om, fechando-se em um quarto e sem outra palavra. Pensando que era uma doença do cérebro, um médico de Natagore foi chamado para tratar de Krishna Kishore. Krishna Kishore disse para ele: Ó meu bom irmão, por favor, cure-me da minha doença, mas não do meu Om. Essas são as características, né? Ou seja, essa impregnação, essa intoxicação do divino, que para o mundo é doença. Então, Sri Ramakrishna disse para ele: um dia, se você alcançar esse estado, você vai perceber como essas coisas todas caem, as coisas das identificações, não é? Então, aconteceu com Krishna Kishore, em certa medida. Mas Sri Ramakrishna continua descrevendo e diz: um dia, quando fui vê-lo, ele estava pensativo. Eu perguntei a ele: qual é o problema? E ele disse: um homem do imposto veio aqui. Eu estou pensando sobre o que ele disse. Ele disse que se eu não pagar um dinheiro imediatamente, ele venderá meus utensílios. Então, continuou Thakur, eu disse a ele: qual é a utilidade de pensar nisso? Tudo o que ele pode fazer é tirar os seus utensílios. Mesmo que ele os leve amarrados, eles não podem levar você com ele. Você é Ka, que significa éter. Naren e os outros devotos Ri. Krishna Kishore dizia, né?
que ele é como éter. Veja, ele estuda o Ramayana. Eu costumava brincar com ele, às vezes o chamando de éter. Eu ri e disse: Você é éter. O homem do imposto não será capaz de levar você embora. Então, o que Sri Ramakrishna diz, não é? Esse pode ser um obstáculo, obstáculo de nossos vínculos, obstáculo de nossa preocupação. Quando nós verdadeiramente nos entregamos, nos rendemos a Deus, nós ganhamos o benefício de nos despreocupar com essas coisas, não é? Então dizia Sri Ramakrishna para Krishna Kishore: não se preocupe se as pessoas vão tomar os seus utensílios. Você não precisa deles. Você é espírito. Você é uma alma eterna. Você é um devoto de Deus, não é? E aqui é muito interessante porque Sri Ramakrishna descreveu a posição de um devoto autêntico e o quanto isso é importante para que a compreensão das escrituras e dos ensinamentos espirituais seja captada. A compreensão de uma mentalidade de um coração verdadeiramente devoto. É isso, meus amigos. Hoje encerramos a leitura deste fragmento da primeira sessão do segundo volume do Sri Sri Ramakrishna Kathanita. Na próxima semana continuamos aqui nesta mesma conversa. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.